Rotai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido da nossa ouvinte Miriam Oliveira, moradora de Honório Gurgel. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com lúpus, porém sabe pouco sobre a doença e pediu informações sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Queria mandar um abraço especial para o Paulo Baltar, para o Wilton de Piabetá, para a dona Dedé, a mãe da Dani, que nos acompanha. E olha, uma família que eu conheci, que é fã de carteirinha de você, Helena, principalmente você, não perde um. De segunda a sexta e aos domingos eles estão antenados. É a dona Maria Isabel Cosme da Silva, o marido dela, o seu Arnaldo Cosme da Silva, e o filho. Esse é vizinho seu lá da Tijuca, o Augusto Cosme da Silva. O casal mora em Jacarepaguá e o Augusto mora na Tijuca. Ele diz que voltou a fazer exercícios andando em volta do Maracanã. Eu vou botar você para fiscalizar, ele tem que andar mesmo. Deixa comigo. Igual nós dois. Um abraço aí para toda a família, obrigado pela audiência, né? E agradecer muitíssimo a Miriam Oliveira, Honório Gurgel. Eu trabalhei em Rocha Miranda, ali do lado, sobre uma doença que não é muito comum, não, tá? Que fique claro, o lúpus, ele não é muito comum e eu tenho várias formas de lúpus, né? Hoje de manhã a Lelê me perguntou, mas falar lúpus, tem que botar, o senhor botou uma foto no seu Face convidando para assistir o programa. Lúpus eritematoso sistêmico, sim, é a forma sistêmica do lúpus. E aquela foto com aquela jovem com aquele eritema na maçã do rosto, a gente chama aquilo de lesão de asa de borboleta, que é uma lesão bem típica do lúpus. Mas eu posso ter um lúpus que afeta só a pele, aí é o lúpus discoide. Bom, você vai me perguntar o que é lúpus, eu vou guardar. Deixa eu só acrescentar aqui um detalhe, né? E eu não sabia, fiquei descobrindo essa semana justamente pesquisando sobre lúpus, né? Eu tenho um cantor internacional, um inglês chamado Seal, que eu adoro ele, né? E ele tem uma cicatriz enorme no rosto. E eu ouvi várias histórias de pessoas dizendo, tinha gente dizendo que tinha sido um acidente de carro, que um animal tinha atacado e ele ficou com aquele ferimento no rosto. E essa semana eu fui descobrir que o problema do cantor Seal, né, desse inglês, é justamente lúpus eritematoso, que ele tem aquela cicatriz, vem dos dois lados aqui do nariz. Do lado, né? Da narina, que vai em direção à região malar. Pois é. Parece a borboleta, daí o nome, lesão em asa de borboleta, é um eritema malar, que em algumas pacientes ela aparece e desaparece. Caracteristicamente no lúpus, ela é agravada pela exposição à luz solar, aos raios ultravioleta, razão pela qual recomendamos às pessoas portadoras desse problema o uso de filtro solar, porque a pele é muito sensível. E aí acentua bastante a lesão sempre que há uma exposição. Por menor que seja essa exposição, a fotossensibilidade, que é o nome que a gente dá a isso, é muito acentuada nessas pessoas, marcando caracteristicamente a lesão. Mas, doutor Silvio, eu fiquei impressionado, porque você, olhando uma foto desse cantor de perto, a cicatriz, né, realmente o ferimento é muito extenso, é o rosto todo, começa aqui no nariz, vem dos dois lados. É curioso, porque o lúpus afeta 9 a 10 mulheres para cada homem. Então, não é muito comum o lúpus em homem. Contudo, os casos de lúpus que eu tive a oportunidade de acompanhar no HU do FRJ, enquanto estudante, depois nos servidores esses anos todos, os casos em homens, eles sempre tinham uma gravidade maior, talvez por ser uma doença muito menos comum nos homens. Quando dá no homem, é impressionante. Eu tive um paciente que marcou-me muito, foi em 1983, eu era residente no Hospital dos Servidores. Se acredita que ele, num surto de uma psicose lúpica, ele pulou do quarto andar. Graças a Deus não morreu. Né? Deus protege tanto, os anjos abriram suas asas, e apesar dele ter pulado do quarto andar, ele sobreviveu a essa queda dentro do hospital. Foi um caso que me marcou muito.
Então, a gente vai falar o que é lúpus, as pessoas vão entender que é uma doença que tem diversas manifestações. Eu posso ter casos brandos e casos muito graves, que se não tratado pode inclusive levar à morte. E não posso deixar de mencionar, porque ele está antenado agora, o nosso querido seguidor, amigo, irmão, professor Edson Souza, lá da UERJ, grande nefrologista. Ele é conhecido como Dr. Edson da creatinina. Falou: Silvio, não deixe de falar na creatinina porque o rim é afetado. Verdade, professor. Nefrite lúpica é um problema nesses pacientes com lúpus e vai se caracterizar, nem tanto a creatinina quando altera, porque a coisa já avançou muito. Inicialmente é uma perda de proteína na urina pela nefrite, presença de cilindros anômalos no sedimento urinário. Mas eu já estou falando da doença e você nem me perguntou qual é. Eu estou muito antecipado. Isso é ansiedade dos tempos da Covid. Vamos acalmar. Não, tranquilo. Respirar fundo. Eu vou te fazer até uma pergunta antes de você começar a falar especificamente. O senhor fala muito aqui em doença autoimune. Muita gente me pergunta: o que é doença autoimune? O lúpus é uma doença autoimune. Toda doença autoimune é aquela que o teu próprio organismo produz uma proteína, que é o anticorpo, que ao invés de te defender, que é a função principal dos anticorpos, ele agride a você próprio. Entendi. Ou seja, ele vai agredir setores do teu corpo. Por exemplo, a minha paixão na vida, a tireoide. Eu tenho, por exemplo, algumas pessoas, eu sempre cito, tadinha, minhas filhotas, a Bruna e a Lili, elas têm autoanticorpos contra a tireoide, o anticorpo antiperoxidase e o antitiroglobulina. O que faz essa proteína? Reconhece na tireoide das minhas filhas, no caso, um corpo estranho. Entendi. Vai lá e provoca a destruição da célula tiroidiana. Com o passar do tempo, a quantidade de células vai diminuindo e a produção hormonal cai. Razão pela qual a tireoidite autoimune de Hashimoto, que foi o médico que pela primeira vez descreveu isso em 1900, é a principal causa do hipotireoidismo. E o lúpus também é uma doença autoimune, só que no caso do lúpus, o sistema imunológico da pessoa, e eu digo 9 a 10 mulheres para cada homem, e acomete todas as raças, predomina um pouco mais nos afrodescendentes e nos asiáticos, mas todas as raças, os caucasianos também, enfim, os hispânicos têm lúpus também. Todas as faixas etárias, mas o diagnóstico geralmente é feito nas mulheres entre os 15 e 40 anos de idade. E é um anticorpo que destrói elementos, estruturas do núcleo das células. E eu tenho bilhões de células, por isso que eu digo que cada indivíduo é um universo dentro de si próprio. Imagine que nós somos o conjunto de bilhões de células, cada uma com a sua função, algumas em conjunto com a mesma função, formando um determinado tecido, num determinado órgão. Mas esse conjunto ele pode ser agredido inadvertidamente pelo teu próprio corpo, levando à destruição. E eu vou ter manifestações dependendo de qual setor é afetado. Já falamos, por exemplo, da pele, onde eu tenho essa lesão eritematosa, daí o nome lúpus eritematoso, lembrando a família Tupi, o quanto que o grego é influente na formação do médico, desde Hipócrates. Eritema é avermelhada, é uma lesão caracteristicamente avermelhada. No lúpus discoide, que é uma forma mais branda, que acomete somente a pele, essas lesões podem deixar uma cicatriz e atrófica, a pele fica meio encolhida ali naquele tecido, fica com uma cicatriz realmente. Não deve ser a do caso do Sil, desse cantor que você tanto admira, e que eu vou procurar hoje melhorar um pouco minha cultura musical. Ele não é conheço. Sensacional, eu sou fã número 1 dele. Você vê que eu venho aqui e aprendo muito, vou ampliar minha cultura musical. Eu ainda estou na época do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Tom Jobim, por aí vai. Mas vamos lá. Essa lesão do lúpus discoide é uma lesão que afeta a pele, principalmente, como eu disse, naquelas áreas que ficam expostas ao sol. Razão pela qual uma medida protetiva que o médico orienta aos pacientes com essa forma de lúpus é usar o filtro solar e procurar, na medida do possível, evitar a exposição ao sol. O uso daquele chapelão mexicano com abas largas para evitar o sol na face é muito inteligente nesses casos. Mas eu tenho o lúpus eritematoso sistêmico, onde eu vou ter diversos sistemas do organismo da pessoa agredidos por esses anticorpos. Então eu tenho, por exemplo, o rim que eu citei há pouco, do professor Edson Souza, onde eu vou ter uma lesão que é a chamada nefrite lúpica, e a lesão do rim vai levar inicialmente à perda de proteína, podendo levar à chamada síndrome nefrótica, que o indivíduo vai ficar todo inchado, e progressivamente à falência dos rins, sendo uma causa importante de doença renal crônica que vai acabar em diálise.
A mortalidade cardiovascular, nesse caso, ela aumenta devido ao comprometimento do rim. Eu posso ter uma serosite, olha que nome. Serosa é toda mucosa que reveste um órgão interno. Por exemplo, a pleura. O que é a pleura, doutor Silvio? É aquela membrana que reveste o pulmão. Eu posso ter uma inflamação da pleura, e a família Tupi já se lembra que eu vou falar da pleurite, ite é inflamação. Pleurite nada mais é do que a inflamação da pleura, e que vai se caracterizar no paciente com lúpus pelo aparecimento típico de uma dor do tipo pleurítica, que é aquela dor que surge quando o indivíduo respira. Portanto, já sabe que além da dor, a falta de ar é uma manifestação nesses indivíduos. Mas da mesma forma que eu posso ter a pleura que reveste os pulmões, eu posso ter o pericárdio, que é a membrana que reveste o coração, afetado por essa inflamação, causando a tal da pericardite. E aí eu vou ter uma dor torácica em aperto no peito, simulando como se fosse um infarto. O diagnóstico é feito normalmente pelo eletrocardiograma, que mostra alterações nas ondas eletrocardiográficas características, além do ecocardiograma, que eventualmente pode demonstrar, inclusive, um certo acúmulo de líquido no espaço pericárdico, o derrame pericárdico. Raramente um derrame que precisa uma medida de punção, podendo levar ao tamponamento cardíaco, que é uma situação gravíssima. É raro isso, mas a pericardite ela é muito complicada, e o tratamento é feito, evidentemente, que bloqueando a produção dos anticorpos. Você vai me perguntar sobre o tratamento, eu vou esperar um pouquinho. Eu tenho manifestações no sistema nervoso. As manifestações no sistema nervoso podem, por exemplo, acontecer com o aparecimento de convulsões, aquelas crises tipo epilética, sem que o indivíduo seja epilético. Aí vai investigar a presença dos anticorpos, aí vai me perguntar diagnóstico, eu aguardo. Mas é o lúpus que está causando aquilo, além de alterações psíquicas. E eu já citei o caso daquele querido paciente dos servidores há 36 anos atrás, que se jogou numa psicose lúpica. Você vê a quantidade de manifestações. Eu tenho alterações hematológicas. O que é isso, doutor Silvio? Alterações das células do sangue, porque esses anticorpos podem eventualmente destruir, por exemplo, os glóbulos vermelhos, provocando a chamada anemia hemolítica, por destruição dos glóbulos vermelhos. E aí você passa sangue, não adianta, porque o anticorpo vai lá e destrói o glóbulo vermelho. Eu tenho que, evidentemente, tratar a causa. Eu tenho que eliminar esses anticorpos que destroem as hemácias. Eu tenho esses anticorpos destruindo também os glóbulos brancos, os leucócitos, e aí eu posso ter a leucopenia, e eu ainda posso ter, eu sei que está ouvindo o programa agora, meu querido André, e ele teve púrpura, não por essa causa, felizmente, mas ele teve uma destruição de plaquetas de natureza idiopática, não se soube a causa, talvez um vírus, que produziu anticorpos que destruíram as plaquetas dele num período da vida dele, graças a Deus já passado. Mas isso leva à chamada trombocitopenia, olha o palavrão. E os indivíduos com isso têm um risco de sangramento maior. Geralmente o diagnóstico é feito pelo aparecimento espontâneo de equimoses e hematomas no corpo. O indivíduo encostou, já forma aquela mancha avermelhada, às vezes arroxeada à medida que o tempo passa. São alterações hematológicas associadas ao lúpus, todas elas produzidas pela presença de anticorpos. Com esse quadro clínico, o médico, evidentemente, clínico geral, ele pode encaminhar ao reumatologista, mas antes ele pede os exames, que é o que eu faço. E os exames é exatamente para fazer no sangue a pesquisa dos anticorpos. Anticorpos contra o núcleo. Eu vou pedir, por exemplo, o FAN, que é o fator antinuclear. Eu vou pedir o anticorpo anti-SM, eu vou pedir o anticorpo anticardiolipina, eu vou pedir o anticorpo SSRO. Enfim, vários anticorpos. Queria agradecer aqui muito o aprendizado que eu tive na minha vida com o professor Mauro Goldfarb, chefe do Serviço de Reumatologia dos Servidores, que muito me ensinou sobre essa doença. É um reumatologista sensacional, ainda no fundão, professor Ângelo Pape, e o meu irmão de vida, o professor titular de reumatologia da UERJ, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiro. Essas pessoas, o clínico geral, ele tem que ser um cara humilde, ele tem que ser um cara suficientemente curioso para perguntar às autoridades que dedicam sua vida ao estudo dessas doenças, para ele aprender um pouquinho. Foi com eles que eu aprendi. Então a gente pede esse diagnóstico, eu vou encaminhar para um desses monstros sagrados, meu paciente, para fazer o acompanhamento dessa doença que requer um cuidado especial. Você vai me perguntar de tratamento? Porque eu estou vendo a hora. Exatamente, para encerrar o tratamento. E, curiosamente, a gente usa, por exemplo, antimaláricos. A cloroquina, ou a hidroxicloroquina, é um medicamento que pode ser utilizado em função da potente ação
anti-inflamatória, porque no fundo é uma doença de natureza inflamatória. Eventualmente associado aos antimaláricos, como a cloroquina e hidroxicloroquina, o corticoide é uma droga importante. Sabidamente, os glicocorticoides são as drogas terapêuticas com mais potência anti-inflamatória. Em alguns casos, eu posso utilizar até para reduzir a quantidade de corticoide que tem efeitos colaterais importantes, imunossupressores, como, por exemplo, a azatioprina ou então metotrexate. Olha a quantidade de nomes que a gente se vê nessa vida obrigados a aprender. E, principalmente, não adianta aprender os nomes, você tem que saber usar. E, acima de tudo, para cada paciente com lúpus, uma vez que a doença é muito variável de pessoa para pessoa, a intensidade das manifestações, e eu não falei, mas vou falar agora para minha querida Miriam Oliveira. É uma doença que ela tem, na evolução dela, períodos em que ela tem um agravamento, a gente chama de exacerbações, e essas exacerbações, elas são normalmente seguidas por períodos em que a doença regride, às vezes espontaneamente. O uso da medicação, ele visa exatamente antecipar esse período de remissão e torná-lo o mais longo possível, de tal modo que nenhum órgão seja definitivamente lesado. É uma doença, portanto, que tem tratamento, e um tratamento que, feito à risca, seguido, permite a você, Miriam, ter uma vida longeva, duradoura, sem maiores problemas. Seja se você tem o SUS, peça o encaminhamento para o Serviço de Reumatologia, Hospital Federal de Servidores do Estado, Hospital Pederneste, Hospital do Fundão, estão escancarados para atender pessoas com seu problema, e nós temos lá profissionais que dedicam suas vidas a estudar isso. Doutor Silvio Provenzano, um assunto para a semana que vem, amigão. Olha, eu tenho recebido muitos pedidos. A Sônia Medeiros me pediu essa semana, e foi aniversário da netinha dela, a Esther. Ela me ouve, ela fala assim: é aquele menino do rádio. A Esther, com os 5 aninhos dela, que ela acabou de completar, me deixou tão feliz me chamando de menino do rádio. Esther, eu continuo sendo menino, sim. Eu vou falar de cirrose hepática, que é uma forma de falência do fígado. Já falamos da falência de tantos órgãos e sabemos que um fígado é um órgão vital. O que é a tal da cirrose hepática? Quais são as causas? Cada vez mais a gente pesquisa essa doença importante, que no final das contas só vai ter como solução definitiva o transplante do fígado. E é importante que o nosso povo entenda que precisamos mudar um pouco o nosso pensamento. Não existe no Brasil a cultura do transplante. As pessoas morrem e esquecem de doar seus órgãos. Para onde vamos, e certamente vamos para um lugar muito bom, o fígado não vai ser importante, mas para quem ficou ainda aqui um tempo penando, esse fígado pode ser a diferença. Verdade. Vamos falar sobre isso? Ótimo. Se você me permitir, agradecendo mais uma vez a você, Eliano Rotai, um irmão sofrido como eu depois daquele vexame de quarta-feira. O Ivan Vicente deve estar rindo de orelha a orelha, mas tem volta, Ivan, calma. Ele hoje postou uma alternativa para o arroz fantástica no Face dele. Eu não vi, não. Depois você veja, eu acho que vai inspirar muito minha querida Regina. Olha, um espaguete com salsicha, Regina, maravilhoso. Olha, eu de manhã não tenho apetite, eu fiquei assim babando na boca. Ele deve estar se rindo lá. Você não ficou com água na boca com macarrão com salsicha, não, doutor? Eu já te falei que, como bom descendente de italiano, macarrão de todas as formas. Eu adoro macarrão também, mas com salsicha não, pô. Se o molho for bom, me desculpe, se a salsicha for boa e bem preparada, tiver um pouquinho do basílico lá, com a manjericão, te garanto que desce muito bem. Família Tupi, um domingo abençoado, uma semana abençoada. Continuem usando máscaras, continuem evitando aglomerações. A tal da Covid é um vírus que não foi embora, ao contrário do que muitos inocentes pensam. Verdade. O vírus continua circulando, razão pela qual seu amigo aqui vem de máscara, fica distante do Heleno, sempre o abraçava, beijava aquela cabecinha deliciosa dele pelo cucuruco. Não faço mais isso. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente tem que ter um comportamento oriental, e eu espero que vocês sigam o nosso exemplo aqui na Rádio Tupi. Manter distância, lavar frequentemente as mãos, é o que eu farei assim que sair do estúdio. Coloquei a minha mão aqui em cima. Quem é que colocou antes? Não sei. Existe comprovação do vírus na superfície? Existe. Então eu encosto a minha mão no meu olho, no meu nariz, na minha boca, eu me infecto. Sim. E eu sou grupo de risco. Vou lavar as mãos e vou botar a máscara. Uma semana abençoada. Domingo que vem, cirrose hepática, e no último domingo já está intimada a professora doutora Célia Regina falar de doença tiroidiana e as mulheres. Olha, igual o lúpus, que é mais frequente, como eu disse, 9, 10 vezes nas mulheres que nos homens, a doença tiroidiana de 4 a 6 vezes mais nas mulheres que nos homens. Vamos ter assunto daqui a 15 dias, semana que vem é cirrose. Abraço, Heleno. Abraço, meu querido, fique com Deus, boa semana. 9h49.
Show do Heleno Rotai. Eu saí de casa. Destaque Sentinela